Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais um momento da palavra de Deus aqui com o obreiro Glauber. Vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Uma palavra que vai talvez te alertar, né? Nós todos precisamos estar sempre ouvindo a palavra de Deus, porque tem momento que a gente está meio desligado. E aí a palavra ela nos alerta, ela nos alimenta, né? Ela nos dá um sinal. Então, nesse momento, eu trouxe aqui uma palavra para a tua vida, né? Vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus que ministre essa palavra e não eu, porque da gente não sai nada, né? Sem Jesus nada podeis fazer. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais um momento, Senhor, da tua palavra, Pai. Uma meditação da tua palavra, assim como o Senhor ordenou no livro de Josué. Meditar nessa palavra dia e de noite, para que tudo te vá bem. Senhor, nós estamos aqui por obediência à tua palavra, cumprindo aquilo que o Senhor ordenou, Pai. E nesse momento, Pai, tudo aquilo que se relevante contra esse momento, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que todo principado e potestade que venha contra, Pai, contra esse momento da tua palavra, que seja repreendido agora na autoridade de Jesus. Abra nossa mente, Pai, para entender a tua mensagem e que o teu Espírito, Pai, pare sobre mim agora e ministre essa palavra de maneira que não seja eu falando, mas o teu Espírito, Pai. Abençoa todos aqueles que pararam para ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa a casa deles, dá mantimento a eles, Pai. Não deixa faltar o alimento. Repreende a enfermidade e o devorador em sua casa, Pai. E que essa palavra venha, Pai, restaurar vidas, venha gerar vidas em pessoa. Que essa palavra venha ser plantada no coração daqueles que pararem para ouvir, que ela cresça e dê fruto. E que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor aqui no livro de Isaías 56. Diz assim a palavra do Senhor. O título do texto é A Salvação para os Gentios. Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Vou repetir. Assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Querido, por muito tempo as pessoas elas falam sobre o juízo final. Eu lembro que desde criança eu ouvia, né, minha avó falar através de parábolas, de metáforas, de como que se fala, versos, né, poema, poesia, falar sobre o juízo, sobre a vinda do Senhor, né, sobre o dia do juízo final, sobre o arrebatamento. A gente sempre ouviu falar isso. A gente, desde criança, né, que as pessoas falam. E hoje em dia, pregar o evangelho, muitos dizem, rapaz, você fala sobre esse arrebatamento, você fala sobre esse Deus aí, Jesus está voltando, mas faz tempo, né, que disse que ele está voltando e ele não voltou ainda. Mas para pensar, hoje em dia tá muito mais claro. Talvez antes a gente falava do arrebatamento, soava como algo distante, né? Soava como algo lá na frente, né? Um dia, né? Daqui a um tempo. Só que agora, quando a gente fala sobre arrebatamento, a gente tem a sensação que realmente está perto, né? Todos têm. A gente tem um choque de realidade. A gente tem ali às vezes um temor, né? Porque fala sobre o arrebatamento, sobre o juízo final, sobre o apocalipse. Soa bem pertinho quando a gente fala agora. Por quê? Porque na sua palavra, Jesus ele disse que os discípulos perguntaram a ele, Senhor, sobre esse arrebatamento que o Senhor fala aí, quando Jesus estava aqui na terra, né, os discípulos perguntaram sobre essa vinda do Senhor aí. Como que nós saberemos que está perto a tua vinda? Aí Jesus vem falar, calma aí, sobre esse dia a gente não tem como saber o dia. Ele disse, nem eu sei. Nem o filho sabe, somente o pai, né? Isso cabe ao pai. Mas ele dá uns sinais. Aí ele vem simbolizar, né? Dá um exemplo, a mulher grávida. A mulher grávida, ela sente contrações. Quando ela está no começo da gravidez, é normal, mas quando já está nos 9 meses, ela começa as contrações. Essas contrações, ela vem regular, né? Com o tempo. Vamos colocar de 20 minutos, umas dorzinhas, né? Coisinha pouca. Quanto mais perto do nascimento vai chegando, mais essas contrações vai ficando perto uma da outra e mais intensa. Aumenta mais a dor, né? E ela fica cada vez mais perto, até o menino
nascer. Aí ele usa esse exemplo. Ele diz, vai ter sinais. Assim como as dores de um parto. Vai ter o quê? Ele diz, vai ter terremotos. Né? Antigamente falavam sobre terremotos lá nos outros países. A gente não via aqui no Brasil. Hoje a gente vê, né? Tem cidades brasileiras que tem terremotos. Outra coisa, os terremotos demoravam. Era difícil, era dois terremotos por ano. Agora são em torno ali de mais de 100 terremotos por ano. Ou seja, as contrações estão ficando mais perto, mais constante. Isso é um dos sinais. Ele falava de guerra. Antes, quando era guerra, um país entrava em guerra, era algo assustador ali. E era difícil acontecer. Né? Vamos supor assim, demorava a acontecer. Hoje em dia não, é normal. Fala sobre guerra, todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal a guerra. Né? E tá bem constante, né? Vários países entrando em guerra ali, se matando. Não estou falando só da guerra de exército, mas também estou falando de uma guerra de facções, guerra sobre poder, guerra política também. Aqui na Terra está tendo tudo isso. É um dos sinais também. Isso era mais difícil a consciência, agora já está mais também algo mais constante. Outra coisa que ele falou, a apostasia. Ele falou sobre falsos profetas, que iria ter muitos falsos profetas. Hoje em dia está até normal. Você vê na internet um falso profeta é um atrás do outro. Na verdade, é um brigando com o outro. Um fala uma coisa, outro vai lá e desfaz, outro vai lá e revale. Aí fica um brigando com o outro, aí entra um terceiro cara na briga, aí coloca a foto dos dois caras aqui e fica falando, esses dois aqui estão errados, não sei o que, não sei o que. Aí depois se junta aqueles dois contra aquele lá que falou que estava errado. É uma bagunça na internet. Não estou dizendo que a internet só tem coisa ruim, a internet tem muita coisa boa. Né? Inclusive eu uso a internet para aprender, uso a internet com mensagens que vai edificar a minha vida, eu vou pesquisar na internet. Mas eu estou falando das pessoas que estão fazendo apostasia na internet. Tem. Os sinais estão aí. Quando se fala de arrebatamento agora, soa próximo. Até os ímpios. Outro dia eu vi o Carlinhos Maia. O cara é homossexual. Mano, e ele estava falando sobre arrebatamento. Pregando sobre arrebatamento. Aí vem se encaixar aquela palavra que ele diz. Que quando nós se calarmos, as pedras vai clamar. As pedras são essas pessoas. Elas não são evangélicas, mas elas vão pregar. E Deus está levantando pessoas para pregar sobre arrebatamento. Então, uma coisa espiritual é o arrebatamento, que só quem era para discernir, quem é espiritual, mas o ímpio também está vendo, tão nítido que está. O ímpio também está vendo o arrebatamento. E a Bíblia fala que os sinais vão seguir aqueles que crê. Amém? Pronto, aí ele falou sobre esses sinais. E ele ainda disse assim, mas calma. Isso é apenas o princípio das dores. Então, querido, nós estamos vivendo os princípios das dores. De acordo com a palavra de Deus, nós estamos vivendo o princípio das dores. Se no princípio das dores já está desse jeito, você já parou para pensar como que vai estar o mundo quando começar realmente o arrebatamento, quando começar realmente a tribulação? Se agora está do que jeito que está, pai estrupando filha, irmão mata irmão, né? Pai briga com filha, pai estrupa... uma bagunça. Se o mundo está aqui agora, um rouba o outro, ninguém tem mais compaixão, todo mundo quer passar todo mundo para trás, todo mundo tem seu preço, por causa de um cigarro mata outro, por causa de 10 reais mata outro, ninguém tem mais afeto, a pessoa sofre um acidente, o cara passa de longe, nem para socorrer, não, ainda bem que não foi comigo e vai-se embora. Olha como é que está o mundo hoje em dia. Traições, as mulheres não respeitam mais seus maridos, os maridos não respeitam mais suas esposas. Tem pessoas que levam um casamento como algo... Meu Deus, o casamento é tão sério que Cristo usa o exemplo do casamento para falar da aliança dele com a humanidade. Ele usa o exemplo do casamento, ele diz que nós somos a noiva e ele é o noivo. Num casamento existe a fidelidade, tem que ter a fidelidade. Mas tem pessoas que levam o casamento como um ato normal, qualquer. Trai a mulher com qualquer uma, faz relações com o outro e traz aquele peso, aquela contaminação para dentro de casa. Quando há um ato sexual, os espíritos se entrelaçam no mundo espiritual. Aí ele pega aquele espírito rei que pegou lá no meio do mundo e traz para dentro de casa. Aí se passa para a esposa, é uma bagunça.
O mundo está assim agora, no princípio das dores. Mulheres se prostituindo, vendendo o próprio corpo. Mulheres vendem fotos íntimas na internet. E isso é normal. E se a gente for falar sobre isso, eles vão falar que a gente é machista. É machista. Não. É porque as coisas absurdas estão se tornando natural, normal. E o povo está aceitando tudo isso, numa boa. Não é normal, o corpo é dela, faz o que quer. A Bíblia diz, não sabeis vós que você é templo e morada do Espírito Santo? Esse corpo foi Deus que nos deu. Nós não temos nada. Se ele pediu fôlego de vida hoje, acabou para você. Mas, hoje em dia, se tornou natural isso. Você já parou para pensar que tem mulheres lutando pelo direito de matar o filho na própria barriga? Mulheres estão correndo ali para conseguir o direito de mandar arrancar o filho da sua barriga. Sendo que nós não temos direito nenhum sobre a vida. Do mesmo jeito que aconteceu no tempo de Moisés, o rei lá, o faraó, mandou matar todas as crianças. Inclusive Moisés foi achado no rio descendo. Do mesmo jeito que aconteceu quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar todas as crianças. Hoje está começando a acontecer no mundo real. O inimigo está começando a ceifar vidas de inocente. O desejo dele pelo sangue inocente é muito grande. De maneira que ele está botando na mente das pessoas para a mulher conseguir o direito de arrancar o filho da própria barriga. Gente, tem muitas maneiras de prevenir um filho. Olha, hoje em dia tem comprimidos anticoncepcionais, tem preservativos, tanto para o homem como para a mulher. Tem o DIU, tem a ligação. Mas a mulher prefere engravidar e arrancar o filho pedaço por pedaço, perna, braço. Olha como que está o mundo hoje, no princípio das dores. Você já parou para pensar como que vai estar na tribulação? Então eu vou te falar uma coisa. Assim diz o Senhor, guardai o juízo. Leva a sério o juízo. Leva a sério esse assunto sobre o arrebatamento, sobre o julgamento final, sobre o juízo final. Leva a sério, né? Guarda isso no teu coração. Lembra disso. E você vai ser julgado pelos seus atos. Você vai ter que dar conta até pelas palavras que saem da sua boca, meu irmão. Então leve a sério, a palavra diz, assim diz o Senhor. Essa palavra que está dizendo não é o profeta, é o próprio Deus. Assim diz o Senhor. Toda vez que a Bíblia se refere assim diz o Senhor, ela está dizendo que não é o profeta que está falando do seu entendimento, mas Deus é que está falando através do profeta. Ele diz, guarda o juízo e fazei justiça. Por quê? Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Está bem pertinho, querido. Não há mais como negar. Não há mais como dizer que isso é algo que vai acontecer futuramente. Não. Já está muito perto, os sinais estão todos aí. De maneira que você pode até dizer, mas eu não acredito, independentemente. Vai acontecer o arrebatamento do julgamento. Você sabia que os cientistas estão estudando uma forma de teletransportar um humano de uma cidade para outra, de um país para outro, de um estado para outro? Eles falaram que é possível, porque eles já conseguiram teletransportar um átomo. Nosso corpo é feito de átomos. Vários átomos que se aglomeram junto e formam nosso corpo. Eles já conseguiram transferir de uma ilha para outra. Ele só precisa agora arrumar um jeito de reagrupar os átomos. Parou para pensar? Segundo a Bíblia, o arrebatamento é, de repente você está aqui, ele funciona assim, você está aqui, e num piscar de olho, a Bíblia diz que é num piscar de olhos, você já aparece no céu, em algum lugar nas regiões celestiais. Presta bem, entenda isso que eu estou falando, pensa comigo. Está aqui, e de repente, num piscar de olhos, aparece em outro lugar. Claramente um teletransporte. Claramente, de acordo com o nosso entendimento, é um teletransporte. E quando a ciência diz que é possível teletransportar uma pessoa de um lugar para outro, talvez de maneira inconscientemente, sem saber, eles estão afirmando que o arrebatamento é real. Que o arrebatamento é real. Porque se eles conseguem transferir uma pessoa de um estado para outro de uma forma teletransporte quântico, eles estão afirmando, é real.
O arrebatamento é real, a ciência pode entender o arrebatamento. Por quê? Porque é um tipo de teletransporte. Já parou para pensar que eles estão confirmando o arrebatamento? Talvez nem era isso que eles queriam fazer. Mas como a palavra de Deus tem que se cumprir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está muito próximo o arrebatamento. Está muito próximo a justiça de Deus vir. De maneira que você vai ser cobrado por até as palavras que saem da sua boca. Se você não parar de viver uma vida na iniquidade, uma vida de pecado, uma vida longe dos caminhos de Deus, querido, não tem como amenizar essa mensagem. Não tem como amaciar essa mensagem. Só há dois caminhos. Automaticamente, se você não está no caminho de Deus, se você não está em Jesus, que Ele é o próprio caminho, automaticamente você já está no caminho da destruição, no caminho do abismo. É real. Todo o inferno é real, assim como o céu é real. Nós vivemos uma realidade de um mundo espiritual. A nossa realidade não é essa do mundo físico, a nossa realidade é do mundo espiritual. Primeiro acontece lá e segundo acontece aqui. Vem de lá. Aqui é só reflexo. Não tem como amenizar. Só há um jeito de viver a vida eterna ao lado de Deus. Não estou dizendo que quando você morre vai se acabar lá. Não. Você vai viver a eternidade. Você é um ser eterno. Você vai viver a eternidade. Agora, a questão aqui é onde você quer viver essa eternidade. A Bíblia nos fala de um reino espiritual, o reino de Deus. Aonde não tem choro, aonde não tem lágrima, aonde não tem aflição, somente a glória de Deus. É um reino espiritual eterno. Eu te convido hoje para esse reino. Se você sentiu no seu coração que essa mensagem falou contigo, aonde você estiver, independente do que você fez, da vida que você tá. Não, irmão, mas eu vivo uma vida de bagunça, eu bebo, eu uso droga. Nesse momento, se você quiser entregar a tua vida para Jesus, nada te impede. A palavra vem dizer numa das cartas do apóstolo Paulo, o que me separará do amor de Deus? Os anjos? É a sepultura? Não. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele ouve as suas orações, ele ouve. Se você vive uma vida temente a Deus, ele ouve as suas orações. A não ser que você não creia nele. Aí as suas orações não sobem. Mas se você quiser entregar a tua vida para Cristo hoje, onde você está, independente da situação, do momento, levanta a tua mão, onde você está, e repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu verdadeiro e único Salvador da minha vida. Eu creio no teu sacrifício e que tu és o Filho de Deus. Toma a minha vida em tuas mãos. Transforma o meu ser. Transforma a minha mente, Pai. Guia-me nos teus caminhos e me tira da iniquidade, pois eu te aceito como meu verdadeiro e único Salvador da minha vida. Amém. Se você repetiu essas palavras comigo, você acabou de aceitar Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. E o Espírito Santo vai conduzir você nessa caminhada. É um tratamento, querido. Entregar a vida para Cristo é um tratamento. É como você descobre que tem uma leucemia. Aí você entra no hospital e você coloca a sua vida nas mãos. Eu digo aqui na Terra, nas mãos do médico. Você entrega o seu diagnóstico para o médico. Agora tá aqui, ó, essa é a minha causa. Vou esperar pelo teu resultado. Ele vai trabalhar em cima dessa doença com remédios, com um tratamento. Você vai ficar em observação, no mínimo, mas eu vou colocar isso, no mínimo, 6 meses de tratamento contra essa leucemia. Da mesma forma, é no reino de Deus. Quando você entrega a sua vida para Cristo, o apóstolo Paulo vem falar que ele, no começo, ele deu leite para aquelas crianças na fé, crianças em Cristo. Esse leite aqui é simbólico. O que ele quer dizer? Que ele deu um alimento leve. A palavra de Deus ela é um alimento para nossa alma. Então ela tem momento para cada passagem, tem um momento. Tem momentos que você vai ser doutrinado. Tem momentos que você vai ser sustentado pela palavra. Tem momentos que você vai ser alimentado por esta palavra. Mas ele diz que deu um leite. Porque quando a criança nasce, a gente não dá um baião de 2 para ela porque ela passa mal. Também não damos um alimento muito forte porque ela vai dar diarreia, ela vai se sentir mal.
Da mesma forma, é o crente que acabou de aceitar Jesus. Ele acabou de aceitar, ele é criança, ele está nascendo de novo. Então a igreja ela tem ali a responsabilidade de conduzir ele na caminhada. Aí ele vai ali começando, deixando uma coisa após outra coisa. Nós estamos como um vaso na mão de oleiro. Quando o oleiro está moldando o vaso, aqui lá naquele barro ele encontra pedras. Aí ele vai tirar aquela pedra. Aí encontra uma raiz de pau, ele tira uma raiz de árvore, tira ali. Encontra uma folha ali no meio do barro, ele cutuca e tira. Aí vai moldando. Tem um momento que o vaso vai ficar perfeito, pronto. Depois que esse vaso está pronto, ele vai para o fogo. Somente depois do vaso estar pronto é que ele vai para o fogo. Da mesma forma é a vida cristã. Alguns pregadores aplicam um alimento muito forte e as pessoas não suportam. Não é que essa palavra mata, mas é a pregação. A aplicação dessa palavra mal aplicada, ela pode sim tirar uma pessoa da presença de Deus. Porque precisa sabedoria e direção espiritual para pregar essa palavra. Não é qualquer pessoa que pode estar apta para pregar essa palavra. Há uma responsabilidade de pregar essa palavra. Se eu for pregar essa palavra direcionado pelo meu próprio entendimento, eu não consigo passar para as pessoas a verdadeira mensagem. Eu vou passar algo de mim, mas existe uma mensagem espiritual aqui dentro. Então, se você aceitou, não se preocupe. O Espírito Santo vai te conduzir nessa caminhada. Não se preocupe. Ah, mas eu ainda fumo. O Espírito Santo vai te convencer do pecado e do juízo. Vai chegar uma hora que você não vai aceitar mais esse cigarro na tua vida. Vai chegar uma hora que você não vai aceitar mais a cocaína na sua vida, a maconha, a bebida, a prostituição. Deus enviou o Espírito Santo para nos convencer. E esse Espírito vai lhe moldar. Ele vai lhe conduzir nessa caminhada. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Uma palavra rica, uma palavra cheia do poder de Deus, Pai. Até eu mesmo fui ministrado por essa palavra, até eu fui alimentado por essa palavra, Pai. Pai, cria mais momentos assim, Senhor, onde a Tua palavra venha ser pregada. Ah, Senhor, que o Senhor abençoe todos aqueles que pararam para ouvir, Pai, essa palavra. Pai, de maneira que expulsa da vida deles a enfermidade, a doença, o câncer, Pai. Tudo aquilo que eles estão precisando, Pai, supre eles, Senhor. Guia eles nessa caminhada, nessa nova caminhada, Pai. Todo aquele que aceitou o Teu nome, Pai, que seja cheio do Teu Espírito agora, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor faça com que essa mensagem chegue o mais longe possível, tudo para a Tua honra e glória, Jesus. Amém. Amém, querido. Fica com Deus.